O Sistema CNA-Senar realiza amanhã o primeiro seminário internacional sobre resiliência climática e descarbonização da economia. O evento vai debater as mudanças climáticas, a oportunidade de engajamento do setor privado e a importância da assistência técnica e gerencial para garantir o desenvolvimento econômico e social do setor agropecuário. Serão 3 painéis durante esta quarta-feira: mudanças climáticas globais, os próximos passos pós-Acordo de Paris, assistência técnica e gerencial do Senar e serviço ambiental e oportunidades. O seminário vai contar com palestrantes reconhecidos lá fora e aqui no Brasil. É o caso do professor e pesquisador Eduardo José Viola, que está aqui com a gente, aqui no estúdio. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado por estar aqui no programa. Primeiro, professor, para que o produtor entenda melhor, para começar, explique o que significa descarbonização da economia. É uma expressão nova. É uma expressão nova, se usa apenas faz alguns anos. Então, a ideia é a seguinte: toda a moderna economia, desde o século XIX, foi produzida a partir de energia vindo de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Todos esses combustíveis produzem o que se chama gases estufa, que são os que aumentam a composição da atmosfera de gases que vão provocar o aquecimento da Terra, tá certo? Isso no século XIX era muito marginal ainda, mas nas últimas décadas do século XX se tornou cada vez mais importante. Historicamente, a Terra tinha 280 partes por milhão de gases estufa. E neste momento estamos já com 400 partes por milhão, tá certo? Isto parece muito pequeno, mas tem um impacto gigantesco sobre o clima global. Então, o que acontece? A ideia de descarbonizar a economia é diminuir o uso de combustíveis fósseis. E aí, qual é o ponto seguinte? Qual é o pior combustível fóssil? O que produz mais gás estufa, dióxido de carbono, por unidade térmica de produção de energia, é o carvão. Então, o carvão, depois sigue o petróleo e, por último, o gás natural. Por exemplo, o carvão produz 50% mais aquecimento por unidade térmica comparada com o petróleo. E o gás natural, que é o melhor de todos, produz mais ou menos 50-60% menos que o petróleo, tá certo? Então, qual é a ideia? Diminuir ao máximo o uso do carvão em todos os sistemas produtivos, diminuir o uso do petróleo, durante um período de transição substituir o mais possível o petróleo e o carvão por gás natural, mas fundamentalmente desenvolver energias renováveis, tá certo? Então, por exemplo, um país como o Brasil, nós já temos muita energia renovável, que é a energia hidroelétrica. E nós temos também a energia renovável do etanol e o biodiesel, tá certo? Que são, então, combustíveis, são exemplos. Então, o Brasil é forte em duas energias de baixo carbono, se chamam assim: hidroelétrica e biocombustíveis. Tá? Mas as outras energias muito importantes são a energia eólica e a energia solar fotovoltaica. Essas são as energias realmente do futuro, solar e fotovoltaica, que são as energias que, particularmente a solar, onde a Terra pode produzir uma quantidade gigantesca de energia per capita sem aquecer o planeta. Tá certo? Okay. Então, agora sim, de que forma o Acordo de Paris reforça a importância de políticas públicas voltadas para a redução e adaptação da mudança climática no setor agropecuário especificamente? Então, o Acordo de Paris
ele é um acordo muito importante, o primeiro acordo que envolve obrigações e compromissos para todos os países do mundo, porque o protocolo de Kyoto anterior não tinha, tá certo, obrigações para todos os países. Todos os países se comprometeram nacionalmente a reduzir emissões, tá certo? O Brasil se comprometeu, inclusive tem as metas mais arrojadas entre os países em desenvolvimento, tá certo? Então, o que acontece? Que no caso do Brasil, em relação à agricultura, o que é o fundamental do Acordo de Paris? Ou seja, o que o Brasil tem que fazer de aqui para frente, ou continuar algo que já tinha estado fazendo, digamos, né? De um lado, diminuir o uso, a intensidade de uso de fertilizantes nitrogenados. Fertilizantes nitrogenados producem um óxido nitroso que é um gás estufa poderosíssimo, muito mais poderoso que o dióxido de carbono e o metano, digamos, tá? Mas que obviamente, comparado com a quantidade de combustível fóssil que se usa, fertilizante nitrogenado se usa pouco, mas o fertilizante nitrogenado é gigantesco. Então, reduzir, usar com muito mais cuidado. Então, veja uma coisa muito interessante. Não é apenas um uso mais cuidadoso, mais preciso, é uma agricultura de precisão do ponto de vista do fertilizante. Não quer dizer que tem que ir tudo para a agricultura orgânica. Embora a agricultura orgânica é muito boa, mas jamais a terra poderia alimentar a população com a agricultura orgânica. Mas é um uso mais preciso e inteligente do fertilizante nitrogenado. Isto é fundamental para um país como o Brasil. Outra coisa fundamental para um país como o Brasil é evitar ao máximo o desmatamento, manter as áreas florestais e, inclusive, reflorestar ou florestar. Por exemplo, para a agricultura brasileira é muito importante que todos os produtores tenham uma proporção de floresta na sua unidade produtiva, digamos, tá certo? E isso no Brasil seria muito fácil, porque obviamente que floresta no Brasil cresce com muita rapidez, digamos, tá certo? Então, esta é uma outra coisa que vai ser incentivado o produtor. Outra coisa que vai haver cada vez mais incentivo também é para as técnicas de plantio direto. E nisso o Brasil já avançou muito. Já vem há muitas décadas. Então, essas seriam, e uma outra coisa que cada vez vai ser mais relevante, nos climas que não são de precipitação de água significativa, é um uso de irrigação de precisão. Ou seja, porque com a mudança climática, vários lugares da Terra vão sofrer estresse de água doce, tá certo? Então, o uso de água na agricultura vai ter que ser cada vez mais moderado e preciso e inteligente. Isso não é um problema forte para o Brasil ainda, é para outras regiões do mundo, mas em algumas áreas isso vai se colocar também. Agora, qual a importância do engajamento do setor privado no processo de descarbonização da economia mundial? Fundamental. De fato, é o setor privado. Quem produz a riqueza é o setor privado, seja agrícola, industrial ou de serviço. Não é o governo que produz a riqueza, tá certo? Então, o governo que faz é, em parte, consumir a riqueza, e às vezes muito ineficientemente, se é um Estado inchado, ou redistribuir essa riqueza. Então, a riqueza, o que acontece? Então, são os produtores privados que efetivamente, mudando as tecnologias que usam para os processos produtivos e ter cada vez mais tecnologias de baixo carbono, que no fundamental se referem ao uso de energia. Por exemplo, no caso do agricultor, máquinas agrícolas que estão bem cuidadas, boa manutenção e que sejam o mais modernas possíveis no uso de combustível. E se puderem usar biodiesel totalmente, muito melhor, digamos, tá certo? Então, essa é uma área, como o plantio direto, como misturar áreas de agricultura com áreas de floresta, digamos, tá certo? De silvicultura. Enfim, há várias coisas em que o produtor rural, desde o agronegócio mais competitivo do mundo, até a agricultura familiar mais simples, por assim dizer, todos engajando-se podem ter uma muito mais
ser efetivos na redução de mitigar a mudança climática. E tem toda a outra questão que é adaptar-se à mudança climática, que o conceito mais novo é resiliência climática, porque é uma adaptação muito mais ativa, inteligente e proativa, preventiva, por assim dizer. Então, para isso, para o Brasil é decisivo, porque Brasil está nas áreas intertropicais, basicamente, onde a mudança climática vai ser muito mais forte que nas áreas temperadas. Então, nós teremos muita mudança das precipitações, né, e da temperatura nas áreas onde o Brasil se encontra em geral. Digamos. Então, o que acontece? É fundamental o agricultor se preparar desde já para o futuro, que é muito próximo, não é de aqui a 100 anos. Digamos, para os custos desses esforços. Né? Exatamente, para ter uma agricultura já mais preparada para um clima diferente, tá certo? E para isso é muito importante os modelos sobre mudança climática, que no Brasil, na área agrícola, são dos melhores do mundo, são feitos pela Embrapa, basicamente, tá certo? Então, Brasil, como o Brasil tem uma agricultura muito competitiva, fez uma revolução agrícola impressionante nos últimos 30 anos, se tornou um dos produtores mais competitivos do mundo agrícola. Então, e uma coisa fundamental foi a Embrapa, ou seja, a tecnologia de agricultura tropical. E agora a Embrapa está no processo de aprofundar o avanço na tecnologia de agricultura tropical e agora uma tecnologia de agricultura tropical adaptada à mudança climática. Agora, como o produtor rural pode se tornar mais resiliente às mudanças climáticas? Bom, um pouco é o que a pergunta eu já respondi antes, digamos, né? Ou seja, no sentido de que... Nesse sentido, né? Por exemplo, de ter... primeiro, estar muito informado sobre os modelos que a Embrapa realiza sobre mudança climática. Para onde vai? Vai para um clima mais seco, neste lugar, ou mais úmido. Em geral, mais quente, em geral, vai ser, digamos, tá certo? Embora isso é a média da Terra, algumas áreas, não no Brasil, até o clima pode ser um pouco mais frio, mas não no caso do Brasil. Aqui vai ser tudo mais quente, tá? Mas, por exemplo, determinadas áreas podem ser mais chuvosas do que hoje e outras muito mais secas. Então você tem que ver, segundo onde está a sua região, e a Embrapa tem resolução nos modelos muito boa. De todas maneiras, os modelos são probabilísticos, não é seguro, você sempre tem que ir corrigindo, mas você está alerta. E você, quando faz os investimentos futuros na sua propriedade para a produção, você vai levando em conta todos esses fatores. Ok, eu agradeço, professor e pesquisador Eduardo José Viola. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. E amanhã, mais inovação e conhecimento na maior escola da Terra. Daqui a pouco você confere o Jornal do Produtor. Até já!